Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando as questões da semana 1 do nosso PET 7, que começam na página 58. O nosso tema é o feudalismo. Eu não vou explicar esse conteúdo porque são muitas as questões dessa semana, então vocês devem ler com atenção, observando que eu deixei vários trechos aqui marcados com cores diferentes, porque são informações relevantes que vão ajudá-los a resolver as questões. Então, leiam esse texto, observem aqui a pirâmide social do feudalismo, né? Então, no topo está a figura do rei, né? Centralizador do poder, das riquezas, das terras. Abaixo, a alta nobreza, né? Que eram os senhores feudais, os duques, condes, a parte do alto clero, né, os cardeais, arcebispos e toda a parte poderosa da igreja. Abaixo os cavaleiros, né, os bispos, uma hierarquia menor da igreja, os monges. E por fim os camponeses, né, que eram os servos da gleba. O que é isso? Eram os trabalhadores da terra, aqueles que plantavam, que colhiam, que faziam a agricultura prosperar, também os soldados. Então é muito importante observar esta imagem. Aqui continua o texto, né, com alguns outros pontos importantes que vocês devem ler, portanto observem com atenção. E aqui começam as atividades. Então vamos lá. Encontre abaixo as palavras que identificam o feudalismo e os povos germanos. Então, essa é uma caça-palavras, vamos dizer assim, e eu já deixei aqui uma dica para vocês. Olha só, coloquei aqui em verde, feudalismo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas palavras, vocês vão procurar aqui palavras que tenham a ver com o feudalismo e com os povos germânicos, como, por exemplo, aqui eu deixei feudalismo. Então, é só observar com atenção que vocês vão achar tranquilo de fazer, e aí vocês, se tiverem a apostila, né, só pegar o lápis e contornar assim a palavra, tá bom? Vamos para 2. Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: nobreza, clero e camponeses. Complete a tabela abaixo com 3 características de cada grupo social. Então, servos, nobres e clero. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 3 características dos servos, 3 características dos nobres e 3 características do clero e colocar aqui 1, 2 e 3. Isso vocês acham no texto. Por exemplo, vou dar aqui uma colher de chá. Os servos trabalhavam na terra, plantavam, colhiam. Então vocês colocam aqui, essa era uma característica de quem era servo. Assim vocês vão procurar também dos nobres, também do clero. E aí vocês completam o quadro, ok? 3. A sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras que detinham grandes poderes econômicos e políticos. Esses proprietários estabeleciam laços de suzerania e de vassalagem. Leia o texto a seguir. Então, aqui está o texto explicando quem eram os suzeranos, quem eram os vassalos. Então, os suzeranos eram as pessoas que tinham as terras e as cediam para os vassalos, e os vassalos, em troca dessa terra recebida que não era deles, deveriam trabalhar, deveriam cuidar e deveriam pagar as suas taxas, né, de impostos sobre a terra trabalhada, sobre os produtos, sobre os bens produzidos ali na agricultura. Então é disso que o texto está falando. E aí vem as perguntas, explique, né? Quem eram os vassalos? Então leia o texto, aqui está falando quem eram os vassalos, vocês escrevem. Quem eram os suzeranos? Vocês escrevem. Como a relação acho que era, né? Como era a relação entre vassalos e suzeranos? Então, aqui também no texto está explicando, é tranquilo de fazer. 4. No século XII, o filósofo francês Estevão de Fouquès escreveu os seguintes versos sobre a sociedade de sua época: os clérigos devem por todos orar, os cavaleiros sem demora devem defender e honrar, e os camponeses sofrer. Cavaleiros e clero sem falha, vivem de quem trabalha. Após ler os versos, responda qual a crítica feita pelo autor. Ou seja, o que o autor, nestes versos, o que ele está querendo dizer? Qual a mensagem que ele quer passar?
Então, leiam, reflitam, vocês conseguem responder essa. 5. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. Quase tudo que seus moradores necessitavam era produzido no próprio feudo. Em um feudo eram praticados vários tipos de artesanato e também algumas atividades comerciais. No entanto, a principal atividade econômica era a agricultura. Complete a tabela com as informações que estão faltando. Então lá, terras comunais, manso servil e manso senhorio. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar na internet, isso aqui o texto não está falando, o que eram as terras comunais. Aí você escreve, terras comunais eram as terras tal, tal, tal. O que era manso servil? Manso servil eram as terras tal, tal, tal. Entenderam? Então vocês vão pesquisar essas palavras aqui na internet e vocês vão ver com facilidade, vocês vão entender, né? Tudo isso aqui faz referência às terras, mas a diferença está na propriedade dessas terras. Então é isso que vocês devem pesquisar. 6. Enumere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo: dízimo, banalidade, talha e corvéia. Todos esses termos aqui se referem a uma espécie de tributo, a um dinheiro, a um trabalho, a algum imposto, digamos assim, que os servos tinham que pagar aos seus superiores. Então você vai ler aqui dízimo, aí você vai ler cada uma dessas frases e enxergar qual delas faz referência ao dízimo. Então, por exemplo, trabalho de alguns dias por semana na reservas senhoriais. Isso aqui é dízimo? Se você achar, você vem aqui e escreve 1. Então você vai pegar um número de cada uma dessas palavras e colocar aqui nas frases que você acha que representam o que está sendo dito aqui, ok? Então número 1, número 2, número 3, número 4. Você vai observar e vai montar aqui uma tabelinha. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 4, 3, 2 e por aí vai, entenderam? Vamos para 7. Elabore uma frase historicamente correta, importante isso, para cada grupo de palavras abaixo. Feudalismo, poder, igreja. Então vocês vão montar uma frase utilizando essas 3 palavras, ok? Então vocês vão ler o texto, vocês vão entender o que era o feudalismo, como era o poder distribuído, qual era a função da igreja, e aí vocês montam uma frase, pode ser uma frase simples, mas que contenha as 3 palavras, ok? A mesma coisa para nobreza, feudo e autonomia, e para ruralização, Europa e agricultura, tá bom? Uma frase envolvendo cada uma dessas 3 palavras. Uma frase aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos para 8. Olha o tanto de questão dessa semana, hein, gente? Várias histórias sobre a sociedade medieval inspiraram a criação de filmes, livros e músicas. São obras que se passam em castelos, falam de reis, rainhas, donzelas e cavaleiros. Estas histórias mesclam fantasias e realidades. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, vocês já assistiram algum filme, já leram algum livro, conhecem alguma história, algum jogo de videogame que se passa na Idade Média? Aí você vai escrever o que é, se é filme, se é livro, se é jogo, escreve o nome, o que é, e faça um resumo da história, seja do filme, do livro, do jogo, entenderam? Então, essa é uma questão para refletir o quanto da Idade Média nós ainda temos em nosso cotidiano, nas artes, no cinema, na música, nos jogos de videogame, por aí vai. Então, essas são as questões da primeira semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço.